Tá? Então, quero agradecer a Paulinha pela oportunidade. Compreendo totalmente, né, gente? Quando a gente faz evento aqui, principalmente como todas nós aqui trabalhamos em rede, a gente sabe bem o que é os imprevistos que acabam acontecendo no nosso dia a dia. Então, já peço até desculpa para o colega, olha, quem que é a colega que está vindo para cá? Para a Fernanda, que já está por aqui. Assim, inclusive, eu gostaria de parabenizar a Paulinha pela iniciativa e colocar, sem dúvida alguma, a Polícia Civil do Estado de São Paulo à disposição para que a gente possa, de fato, estar trabalhando em rede. O trabalho que a gente trouxe, ou traria, né, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, envolveria um pouco os dados aqui de Campinas e demonstrando, principalmente, a importância do trabalho da atuação integrada. Mas acredito que essas informações que vão ficar por aqui e o que eu gostaria de, talvez, demonstrar é a seriedade, né? Porque quando um atendimento inicial começa na Polícia Civil, é inevitável que a gente tenha uma atuação articulada. É inevitável que, logo no primeiro momento, nesse atendimento inicial, a rede multidisciplinar, o atendimento multidisciplinar, já esteja, de alguma forma, acionado. Que já haja o quê? Diálogo. Só que esse diálogo ele não vai ser construído na hora da ocorrência. Ele tem que ser pré-concebido. Essas pontes têm que ser fortalecidas e estar aqui exatamente com esse propósito, de construir, de sedimentar pontes, para que a gente possa, não só hoje, mas em outros momentos, ter esses espaços de diálogos, de discussão, pensando sempre em fomentar como é que essa atuação integrada pode acontecer de modo mais adequado no âmbito daquela nossa realidade. Né? E a realidade nós sabemos bem, Campinas, já vai, se a gente seguir aqui para os municípios da sub-região, ou se a gente passar em outros municípios de outros departamentos, com certeza tem peculiaridades próprias. Né? E aqui é uma peculiaridade muito particular, mas muito especial, né? Que essa preocupação é essa articulação que toda a Paulinha está fazendo por cá, não só hoje, mas em outras oportunidades que nós tivemos, que é contando com a presença de profissionais da rede de segurança, profissionais da segurança pública, profissionais da rede de proteção e profissionais do sistema de justiça. Né? Isso daqui é fundamental, é algo muito rico, que a gente tem que preservar e fomentar cada vez mais. Em relação a esses dados, não tem como a gente passar, mas eles ficam, que é uma demonstração do quão é importante nós estarmos falando sobre esse atendimento inicial. E quando a gente fala do atendimento inicial, não só pelo total de casos, e aqui essa série histórica que a gente tentou demonstrar sobre alguns anos, ou o que aconteceu de fenômeno, a gente teve uma pandemia, estamos passando por uma pandemia, superando, graças a Deus, finalmente uma pandemia. Mas essa série histórica desde 2016, qual é esse impacto? Por exemplo, no âmbito da polícia. Por que será que em 2016 nós tivemos 5 registros? Não necessariamente tivemos apenas 5 homicídios qualificados de mulher, em que tenha sido reconhecida a qualificadora publicada em 2015. Mas que internamente talvez nós não tenhamos ainda essa percepção da importância de reconhecer a classificação da qualificadora. Tanto é que de 16 para 17, a gente percebe um aumento gradativo. Em 2020, houve até mesmo, eu sei, olha, foi no início da pandemia, mas houve uma publicização muito grande a respeito da importância de tratarmos a morte violenta de mulher desde o início com o reconhecimento da qualificadora. Então, houve também um aumento nos indicadores, isso por parte de cá. Agora, em fenômenos socioculturais, o que será que houve de alteração? O que será? E como isso está sendo impactado, de fato, que os senhores perceberam no período da manhã, junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário. Tá? Então, assim, e aqui, só nesse quadro aqui, a gente já ficaria já um tempão para discutir o que foi feito no âmbito da segurança pública para que a gente tivesse esse aumento nos registros. Aqui ainda a gente só está falando de registros policiais, de cadastros com a natureza de homicídio qualificado e a qualificadora do feminicídio. Aqui a gente tem esses dados, e até foi confirmar, os dados bateram, né? Na verdade, assim, quantidade em Campinas, que é esse o quadro de cá, tá? Esse daqui não seria um único apenas de março, mas aqui o que me chama a atenção é esse daqui, total de vítimas. Porque, embora a gente tenha, por exemplo, 13
o que eu falo assim, um número de diferença. Eu estava até discutindo isso com um colega da CAP ontem à noite. Falei, olha, se está dando uma divergência no número, a gente não está falando de um registro de furto ou roubo, a gente está falando de uma vida. Então, esse cadastro a mais ou a menos é relevantíssimo, que não dá para a gente simplesmente desconsiderar. Né? Então, foi essa seriedade desse cadastro dos dados que eu pedi para ele, que foi a pessoa que me ajudou nesse levantamento. Mas no total de vítimas, por que a gente percebe um número muito maior? A gente sabe que, normalmente, embora tenha sido cadastrado um único BO, infelizmente, às vezes a gente tem 2 ou 3 vítimas. Então, não é apenas a mãe, mas a gente tem as filhas envolvidas e as filhas como sendo vítimas fatais também. Então, e isso é algo que a gente começa a identificar, infelizmente, muito facilmente. Então, pelo dado estatístico, nós temos um número X de registros, mas o número de vítimas acaba sendo, infelizmente, maior. Né? Em relação à violência contra a criança, eu acho que vale a pena só para a gente trazer um pouco o aspecto de como é que nós estamos tratando, como que nós estamos integrando essa rede em relação à criança e ao adolescente. Então, assim, muitas vezes a gente sabe dos próprios registros que nós temos de feminicídio, até mesmo com a natureza de feminicídios, mas que as crianças, os filhos, elas são identificados no nosso histórico. Então, embora esses dados sejam altíssimos, a gente está falando, por exemplo, crianças e adolescentes vítimas em 18, 19 e 20 com um número de mais de 10 mil, aqui na região de Campinas. É um número altíssimo. Como que nós estamos lidando com esses dados em relação à integração, em relação ao atendimento fundamental, também relacionado à criança e adolescente? E isso sem falar que nos registros, por exemplo, de feminicídio, que eu estava mencionando, normalmente a criança e adolescente a gente identifica no histórico. A gente não vê essa criança ou esse adolescente cadastrado como criança ou adolescente ou como uma vítima indireta do feminicídio. Tá? Lembrando só um caso, eu falo assim, e principalmente aqui, eu acredito que todos nós estamos conversando em rede, então acho que isso aí é algo que a gente pode comentar. Um caso recente que a gente verificou aqui no estado era de uma mãe que foi encontrada morta na cama, e as 2 crianças, uma filha de 4 e um filho de 7, abraçados a ela, vivos. Como é que a gente pode não considerar como vai ser o acolhimento dessas 2 crianças? Que foi localizada morta, trancada dentro de casa, as 2 vivas, e a criança de 3 anos abraçada à mãe, com a criança de 7 anos abraçada à irmãzinha. É uma cena que nos choca, ou pelo menos deveria nos chocar. Isso a nós choca muito. E aí pensando só nesse acolhimento necessário em relação a elas, o que nós poderíamos despertar? Como que poderia acontecer esse atendimento? Para onde ela seria encaminhada? Ou será que elas não deveriam constar também no BO? E esse acompanhamento deveria ser o quê? Recorrente, contínuo, até mesmo a completa superação. E para a superação, entrando um pouco no âmbito da polícia, como é que vai ser o diálogo com ela? A gente sabe que tem uma preocupação muito grande, não só com a violência institucional, mas com a importância de evitar uma revitimização, com a importância de uma escuta qualificada, para que ela possa, de fato, superar eventual trauma sofrido. Que é um trauma maior do que esse? Tá? Então, como que a rede aqui de Campinas tem interagido para que a gente possa, de fato, implementar, não a Lei 11.340 com absoluta certeza, tudo que ela tem se apresentado, mas também outros dispositivos, outros diplomas legais, como o Marco Legal da Primeira Infância, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, como a Lei da Escuta Especializada, 13.431, como a Lei do Depoimento Especial. Né? Então, assim, são vários diplomas legais que exigem essa articulação, exigem momentos, reuniões como essa daqui, né? Um diálogo sincero para que a gente possa, primeiro, reconhecer, eu falei isso para a Paulinha, assim, eu acho que é muito importante delimitar as atribuições de cada um, mas sem reconhecer a importância de, muitas vezes, essa atribuição ela vai ser transversal e ela vai se encontrar. E como é que esses atores da rede conseguem conversar, dialogar para dentro da sua âmbito, da sua atuação, prestar o serviço mais adequado possível para evitar, primeiro, revitimizar, segundo, uma violência institucional, terceiro, e o principal, auxiliar aquela pessoa em situação de violência a superar o trauma sofrido. Né? Então, porque por parte da polícia, a gente tem alguns limites em relação a isso,
que é, olha, preocupação com os atos de polícia judiciária. Mas é inevitável que esse ato de polícia judiciária, ele tem que ser permeado pela rede de proteção. Eu só vou ouvi-la quando aquela criança tiver efetivamente condições. Eu só vou ouvi-la quando aquela adolescente, aquela mulher tiver efetivamente condições de ser ouvida. E aí vem um ponto muito importante. Qual é a confiança desse público em relação a nós, aos agentes da rede? Reconhecendo segurança pública, sistema de justiça e os próprios atores, como todos nós integrados num sistema de garantias de direitos. Então, esse exercício mental ele é fundamental, ele é muito importante para que a gente consiga disparar, de fato, ações que vão efetivamente trazer uma diferença. Não uma atuação segmentada, mas contínua, muitas vezes permeada. Então, na fase policial, não tem como a gente etiquetar, essa aqui é a fase policial, essa aqui é a fase judiciária, essa aqui é a fase da rede de proteção. A todo momento nós temos que estar o quê? Dialogando. Né? É fundamental que a gente faça isso. Então, esses dados demonstram, e a gente poderia falar um pouco dele, de violência seccional. A Fernanda cedeu, tá tudo certo. Se quiser tocar. Ô, Fernanda, não conheço, mas já agradeço. Já vou dar até um abraço depois. Desculpa, gente. De fato, tem esse compromisso às 16 horas que eu assumi hoje, e eu não tenho, já tinha avisado antes. Eu peço 1000 perdões, agradeço a Fernanda, que eu não conheço, mas que eu quero conhecer, porque eu não vou conseguir, senão a gente chegar até esse compromisso 16, tá? Mas aqui, e um ponto que é importante e que demonstra isso, a confiança da mulher em relação aos nossos serviços, tá aqui, ó, total de registros feitos. A gente consegue perceber que o total é altíssimo. Olha, falar que foram o quê? Mais de 130 mil registros de violência doméstica em 2020, 131 mil da mesma forma em 2021. Com uma diferença, a gente está migrando, mas se os senhores perceberem, e isso aqui é um dado que demonstra assim, quando a gente fala assim, olha, pela pandemia, houve um aumento dos registros feitos nas delegacias de polícia, pela delegacia eletrônica, porque ampliou o rol de ocorrências passíveis de registro pela delegacia eletrônica. Isso aconteceu com a violência doméstica também, com a violência contra a mulher. Mas, em 2020, no pico da ocorrência, em 2020, a gente já percebeu uma migração. Em relação à violência doméstica, não. Em relação à violência doméstica, a mulher... E é que vem a importância do trabalho presencial. Por isso que eu até falei assim, Paulinha, poderia ser à distância? Eu falei assim, não, porque tem toda uma diferença quando a gente vem em conversa de olho a olho, conversando. Né? O presencial. E a mulher em situação de violência, da mesma forma. Ela insiste, ela vai até a delegacia. Tá? Então, ela prefere ir à segunda-feira, tanto que a gente sabe, todas nós sabemos, que na segunda-feira é o nosso maior pico de registros de ocorrência. Tá? Mas, assim, frio, calor, independente, não é a temperatura, mas é o dia da semana. Segunda-feira a gente sabe de alguns recursos que acabam acontecendo nos finais de semana. Mas isso demonstra o quê? A confiança, a necessidade da mulher ir ou ter um contato presencial. Porque, por mais que em 2021 tenha aumentado o total de registros, não houve uma migração. Como quase 100% das ocorrências, no caso das demais naturezas de registros de ocorrência. E aqui é um outro ponto que demonstra a importância dessa confiança. Quantas medidas protetivas foram deferidas anteriormente e depois do total de registros de ocorrência? E aí, talvez, isso, considerando que nós temos vários estudiosos aqui também, essa análise da medida protetiva com o registro do boletim de ocorrência. A gente percebeu que há um aumento, sobretudo pela DDM online, porque hoje, pela delegacia eletrônica da mulher, é possível que ela registre e já faça a solicitação por medida protetiva de urgência. E aí a delegacia faz um contato com ela, telefônico, e essa medida ela já é ajuizada. Aqui em Campinas, acredito que também já está acontecendo, não sei se a gente tem algum representante do judiciário, mas já está acontecendo também aqui em Campinas, que automaticamente é encaminhada para apreciação do Poder Judiciário a representação por medida protetiva. Tá? Então, a gente tem buscando de todas as formas assegurar ao máximo essa segurança, mas em paralelo com a segurança vem a confiança da mulher em relação ao serviço. De que adianta eu ter ferramentas se ela acha que essa ferramenta não está sendo eficiente para ela. Então, como que a gente faz? Né? Para que esse diálogo seja mais direto, seja mais próximo, para que ela confie e que, no final, a gente possa ter um resultado o quê?
a medida protetiva alcançou o resultado almejado, conseguiu deixá-la em segurança e, de fato, fazer com que ela saia do ciclo da violência, que a gente sabe que envolve vários fatores. Né? Então, esse é um dado muito relevante para a gente considerar, e o como aumentou depois, houve um acréscimo de 10 mil solicitações de medida protetiva, todas pela DDM Online. O que será que isso vem a representar socialmente? Ou nesses impactos, será que houve, depois do registro de boletim de ocorrência eletrônico, com solicitação de medida protetiva, uma efetiva segurança para aquela mulher? Será que esse procedimento, da maneira como está conseguindo efetivamente salvar vidas? Em que medida que falta, em que medida que a gente precisa ou podemos aprimorar? Né? E isso é uma conversa com toda a rede que vai conseguir demonstrar. Olha, o sistema ele veio com um instrumento, um equipamento na pandemia, mas para ficar, com certeza. Agora, o que podemos aprimorar em relação a ele? E é aí que a gente está nesse espaço, e os senhores, como atendem as mulheres que estão com essa medida protetiva, em regra concedida pela via eletrônica, chegam até os senhores e falam assim, o que eu senti falta? O que precisa? A orientação que está passada lá, que a gente tem treinado as colegas que estão, todos os profissionais que estão na delegacia eletrônica, para que o atendimento seja o quê? O mais humanizado possível, tendo em vista que ele vai ser totalmente eletrônico. Por isso que lá elas podem, a qualquer momento, ligar para a vítima. Se a gente verifica que é uma situação emergencial, acionamos não só a Guarda Civil, mas a Polícia Militar e o operacional da Polícia Civil e a delegacia da unidade da área. E isso tem sido efetivo? Com certeza. A gente já teve casos de flagrantes feitos após disparos feitos pela delegacia eletrônica. Então, pelaquela notícia emergencial que ela fez, foi acionada imediatamente pelo CEPOL a delegacia da área, o equipamento o mais rápido possível, e a gente conseguiu efetivamente auxiliar. Então, assim, eu acho que a efetividade desse equipamento, em N aspectos, já ficou demonstrada, mas não significa que a gente não pode aprimorar. E esse aprimoramento conta, com certeza absoluta, com esse feedback dos senhores, né? Aqui é só mesmo um dado a respeito do quanto que a gente poderia talvez falar, mas antes de, talvez não fique aqui apenas por um reflexo, ou uma reflexão a respeito desse total de violências de dados que a gente verifica, sobretudo em razão de algumas naturezas jurídicas novas, alguns tipos penais novos que foram inseridos agora desde 2019 ou mesmo a partir de 2021, que seria o stalking e a violência psicológica. Como é que tem sido essa interpretação? Quais seriam os parâmetros para isso? Mas isso aí também já daria mais outros 50 minutos, né? Que a gente não vai. E aí a gente chega num ponto que é reforçando essa importância de um atendimento transversal que, em todo momento, conte com o atendimento, com a proteção, ou com o atendimento com essa integração com a rede de proteção, que são os próprios tipos penais, que é a própria legislação. Seja a Lei Maria da Penha, seja a Lei do Depoimento Especial, seja o próprio ECA, como tem outros dispositivos, seja no Estatuto do Idoso, da pessoa com deficiência. Nós temos dispositivos que remontam a essa fala de que toda e qualquer ação feita nesses documentos, nesses estatutos, eles têm que buscar ou almejar o quê? O fim social a que se dispõe. Se eu estou falando que o objetivo da Lei 11.340 é auxiliar, é atender, é acolher a mulher em situação de violência, mais do que tanto é que a gente fala, a Lei 11.340, ela não é uma norma penal, tanto que eu tenho um único tipo penal nela. Ela é uma norma que traz procedimentos e medidas de proteção para aquela mulher. E aí ela prevê vários equipamentos, prevê atribuições muito específicas para o profissional de segurança pública, que eu acho que vale a pena, assim, em que momento, que aí talvez coincida também alguns pontos de alguns desafios. Quem pode auxiliar essa mulher a retirar os pertences da casa? Quem pode acolher essa mulher imediatamente, fazer um atendimento psicossocial dentro ou não da delegacia, mas que pode anteceder ou estar durante a delegacia? Quem pode, num atendimento inicial, como lá na Casa da Mulher Brasileira, que eu espero que tenha aqui, né, um equipamento muito próximo da Casa da Mulher Brasileira, que está lá em São Paulo. Os senhores conhecem a estrutura? Que é muito interessante, porque lá na Casa da Mulher Brasileira a gente tem concentrado no mesmo espaço
A rede, primeiramente, o atendimento psicossocial, feito por psicólogos e assistentes sociais, que direcionam, e ao fundo dela, no mesmo prédio, a gente tem a Defensoria, o Ministério Público, o Judiciário e a Delegacia de Polícia. E, ao final, a gente tem um abrigo, a Casa de Passagem. Essa estrutura, no mesmo espaço, para quê? E por que a importância desse atendimento inicial pela rede? Porque, nesse primeiro atendimento, ela consegue verificar condições de se afirmar o que é que ela precisa. E a gente sabe qual é a importância para eu conseguir ajudar essa mulher a romper o ciclo da violência, identificar o que faz manter, o que mantém dentro do ciclo. É uma dependência psicoemocional? É a questão dos filhos? Então, é um atendimento jurídico que ela precisa? A questão da guarda dos filhos. E o psicossocial vem a questão da vergonha, ou eu amo, aquela questão dos sentimentos, de se sentir numa dependência muito grande dele, né? Então, no jurídico, seja por causa da pensão, da separação, da guarda dos filhos, ou, às vezes, até profissionalizante, que a gente sabe, muitas vezes, que essa questão financeira acaba mantendo essa mulher no ciclo da violência. Mas o atendimento psicossocial inicial, ele nos auxilia a fazer essa identificação. O que será que a mantém? E aí, conversando com as colegas, eu falo que são todas colegas lá, as colegas da rede de proteção, elas falam assim, olha, 100% seria um caso de encaminhamento direto para a polícia. Mas a gente percebe que, inicialmente, nem todas estão em condições de. É esse respeito que a gente fala, eu não tenho, eu sei, mas eu não quero ainda, não consigo fazer essa denúncia. Aí ela já consegue fazer o encaminhamento direto para a defensoria, por exemplo. Para quê? E até mesmo para solicitar, às vezes, medida protetiva, mas principalmente para verificar essas questões jurídicas. Ou para os outros equipamentos, por exemplo, lá de São Paulo, que eu falei, assim, o Tem Saída, que é um equipamento que disponibiliza vagas de emprego para mulheres em situação de violência doméstica. Então, Tem Saída, e tem a capacitação também junto ao SEBRAE, que também fornece vagas para quê? Para cursos profissionalizantes. Então, assim, são esses equipamentos que nos auxiliam. E aí ela não chega de pronto na polícia, mas depois de E aí ela fala assim, 100% é aqui. Mas a gente cabe 97%, os 3% cabem direto para a defensoria, porque ela ainda não se sente o quê? Suficientemente forte para conseguir fazer essa demanda. Até porque a gente sabe que muitas vezes pode ter um desafio em relação às custas emocionais mesmo de um processo. Ela fala assim, eu não consigo, eu não quero nesse momento. Ok, a gente vai fazer o quê? Forçar? Já chega o quanto que uma ação penal pública incondicionada no caso de violência sexual já está forçando. E aí vem os outros equipamentos para que a gente possa verificar como é que eu vou superar essa ação penal pública incondicionada, seguir com um inquérito policial, com uma investigação, porque em algum momento o legislador entendeu que o fundamental em relação à violência sexual é evitar que outras mulheres sejam vítimas e, por isso, a persecução penal e, por isso, a investigação penal necessária. Tá? Então, a gente entra e é um debate muito interessante que envolve muito também a rede e a saúde. Como é que vai ser, por exemplo, a colheita de material naquele momento irrepetível, logo após uma violência sexual, em que a gente tem que falar, busquem pelos equipamentos de saúde. Busquem pelo equipamento de saúde, mas na saúde, mesmo por atendimento médico-assistencial, esse atendimento médico-assistencial tem que ser qualificado o suficiente para conseguir coletar eventuais vestígios num momento irrepetível, passar toda a medicação para ela e, eventual, esse material ser encaminhado posteriormente com o consentimento dela para fins do quê? De instrução de um inquérito policial ou até mesmo uma ação penal futura. Agora, esse desdobramento todo do consentimento e envolve, em primeiro lugar, muita confiança da mulher no equipamento de saúde, que é algo que a gente tem que incentivar, mas, em um outro momento, a importância de nós estarmos preparados. Porque adianta uma coleta sem assegurar a cadeia de custódia? Os colegas que estão aqui da Guarda Civil provavelmente sabem, né? Estou só sentindo foto aqui da PM, que eu não vi PM aqui. Mas a PM também, eu acho que deveria estar aqui presente. Mas todos nós sabemos assim, a importância de assegurar a cadeia de custódia numa coleta de vestígio. Tá? Então, não adianta só fazer a coleta e não armazenar adequadamente. Como é que a médica legista vai fazer essa análise? Como é que o judiciário vai acreditar que aquele material é daquela pessoa coletada naquele momento único e repetível? Tá? Então, assim, a cadeia de custódia ela é fundamental. Essas outras discussões, que já vale a pena a gente também incentivar,
em um outro momento, num segundo momento, com profissionais da saúde também. Eu espero que também estejam alguns aqui presentes que consigam verificar mais, talvez facilmente, essa nossa fala aqui e nossa preocupação com o tema que é a ação penal pública condicionada em relação a mulheres em situação de violência sexual. Tá? Mas, então, por várias vezes, essas leis elas demonstram a importância desses fins, da finalidade. Qual é o fim social da norma? Qual é o fim social da norma do depoimento especial? Qual é o fim social do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente? É a proteção integral. E como é que a gente faz isso? Segmentando ou reunindo? Né? E aí, como e quando essa reunião acontece? É a todo momento. Só que no atendimento inicial, que é essa estrutura da Casa Mulher Brasileira, ela é fundamental. Porque é aqui que o serviço, de fato, vai ficar ou vai ter crédito ou vai ficar desmoralizado. É aqui que vai demonstrar a força do sistema ou, de fato, o quanto nós estamos ou ainda precisamos evoluir em relação a essa rede de proteção. Né? Trabalhar que a gente trabalha de mãos juntas, trabalhar de mãos juntas compreende superar muitas vezes, assim, lidar com rede é uma construção diária, né? Não é assim, olha, fiz um fluxo, poxa, por que eu estava usando o fluxo de 2020 que estava perfeito? Por que é muito fácil a gente falar? Não, é lidar com pessoas, é lidar com vidas, com adequações diárias. Né? Então, a rede é uma construção diária mesmo, não tem como a gente falar um fluxo, ok, não, são reuniões mesmo, é o diálogo mesmo, que vai fazer o caso concreto. É claro que fluxos acabam nos auxiliando, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a desenvolver o quê? Uma profissionalização. E isso é o que todos nós buscamos, senão vai ser eternamente. Né? Quantas vezes, sábado à noite, a gente não recebe ligação falando, olha, há uma criança em situação de vulnerabilidade, de risco, tal, no hospital, tal. E aí? Como é que a gente faz? A gente vai acionando todo mundo. Né? A gente fala, poxa, se o fluxo funcionasse, se o sistema funcionasse, a gente não precisaria... Né? A gente teria alguma hora de descanso, e não sendo tão ininterrupta assim. Mas é algo que a gente gosta ao mesmo tempo. Né? É algo que a gente gosta, que a gente acredita. E cumprindo essa finalidade, esses fins sociais. Tá? E o fim social é muito importante a gente verificar esse dispositivo, principalmente do artigo 4º da Lei 11.340, porque ele nos traz essa responsabilidade. Trabalhar em rede não é fácil, mas ela é inevitável, fundamental, imprescindível quando eu estou falando em proteção de mulheres em situação de violência doméstica. Essa construção. Aí eu falo assim, algumas pessoas têm uma facilidade de construir pontes e as outras de construir muros. Eu espero que todas nós aqui tenhamos muitas facilidades de construção de pontes, porque elas são fundamentais, né? Idas e voltas. Em relação às providências, uma coisa que eu falo é que a Lei 13.505, em 2017, e aí é um ponto assim, interessante, que a primeira DDM ela foi criada em 85, aqui em São Paulo, e ela veio na época da gestão, e não é nem questão de política, mas talvez uma coincidência não, quando o secretário de Segurança era o Temer, e aqui saiu na lei na mesma gestão dele, naquele período curto que ele ficou. E essa lei ela trouxe algumas diferenças, trouxe algumas considerações, que embora não tenhamos muitos agentes de segurança, temos a Guarda Civil aqui, não tenhamos tantos, mas que vale a pena para toda a rede ter bem claro do que é e onde não é, principalmente da polícia, em relação à autoridade policial, que seria esses aspectos aqui: garantir proteção, encaminhar para o hospital. Eu não sei se vocês recebem ou não orientações como essa. Olha, alguém tem que ajudar a levar a mulher. Tá? Então, assim, é atribuição mesmo nossa, da autoridade policial que recebe. E aí vem a autoridade policial aqui, será que a gente está falando de quem? Só do delegado? Ou será que a gente está falando aqui dos guardas civis, das guardas civis? A gente está falando aqui da polícia militar? A gente está falando aqui do agente de segurança pública, que naquele momento tem disponibilidade de passar, de nos prestar esse auxílio para auxiliar essa mulher a seguir, seja para retirar os pertences dela, seja para levá-la até o hospital, seja para levá-la para o IML, seja para retirar os pertences da casa. É fundamental que a gente tenha em mente que essas atribuições, elas estão no âmbito da segurança pública. Tá? E aí a gente conta muito com o apoio da Guarda Civil, né? Com certeza, aqui de Campinas, a gente sabe que tem um serviço maravilhoso em relação a isso daí. E informá-la a respeito dos direitos. E aí o 12B, que vem naquela questão.
Por isso que a importância do delimitar as atribuições de cada agente, né? Que é o ponto mais sensível para a construção de pontes. Quando a gente está falando, assim, o artigo 12, ele vinha naquela proposta de permitir que delegados de polícia concedessem medida protetiva de urgência em todos os casos, ou todas as medidas de urgência. Então, o artigo 12b, ele foi vetado, e a gente teve até aquela discussão, poxa, então o delegado não pode, aí veio uma lei posterior, de 2019, que falou que o delegado pode, uma única medida protetiva, que é a de afastamento do lar, em casos específicos, ou seja, quando não houver comarca, o que não se aplica aqui em Campinas nem na região. Né? Mas a gente tem alguns municípios, aqui, dos 645 municípios, 325 não são sedes de comarcas. Então, 325 municípios do estado de São Paulo, delegado de polícia pode sim deferir essa medida protetiva de afastamento do lar e, dentro de 24 horas, apresentar para a apreciação do judiciário, levar para a apreciação do judiciário. Agora, no parágrafo 3º que passou, que foi aprovado, deixa lá bem expresso: a autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência. E aí é que vem essa importância. Como é que a gente vai, embora a palavra, o termo requisitar, seja como muito impositivo, aqui é construção de rede 100%. Quando é que eu vou ter a presença da rede ao meu lado para me auxiliar, porque eu estou vendo que eu estou com uma família inteira lá e eu preciso de um abrigo? Como é que eu posso auxiliar? Quais são os serviços e equipamentos disponíveis que eu posso ofertar para aquela mulher? Quando é na fase policial, já que eu não tive atendimento psicossocial anterior, que eu posso disponibilizar? Porque a gente treina, a capacitação dos policiais civis é exatamente para buscar essa identificação. O que mantém essa mulher no ciclo da violência? Quais os aspectos? Qual é a dependência dela? Que a gente já comentou um pouco antes. Identificado, eu tenho que saber, junto ao município, quais os equipamentos disponíveis para que ela possa superar eventual ponto específico que a faz manter no ciclo. Esse trabalho, então, essa identificação inicial da delegacia e esse encaminhamento não pode ser por meramente ofício. Aí é que vem a ideia de, seja da Casa da Mulher Brasileira, ou de centros integrados, mesmo que à distância. Ou de disponibilização. Olha, uma coisa que, e aí está relacionado com criança e adolescente, mas que eu acho que perfeitamente que é possível. Suponha assim, olha, não tem como, eu não vou ter a Casa Mulher hoje e tal, mas se a gente disponibilizar para a delegacia agendamentos. Então, assim, naquele mês, qual é o agendamento? Olha, o serviço tal, o equipamento tal, tem tal agenda. Polícia Civil, apresenta quais são os equipamentos disponíveis da prefeitura. Seja por uma questão de... E aí, dependendo da dependência. Se é dependência financeira, se é psicossocial, se é jurídica. Quais os equipamentos que eu tenho e qual o agendamento de horário disponível. Então, assim, a gente vai agendar para a mulher que estiver lá o horário que forem disponibilizados conforme a agenda de vocês. E é algo que a gente tem utilizado lá, pensando em criança e adolescente, que tem dado certo. Tá? Então, talvez valha a pena. Então, mensalmente ou semanalmente, não sei, os senhores disponibilizam e falam: delegacia, se chegar mulher em situação de DDMs, principalmente aqui estamos duas. DDMs, se chegar mulher em situação de violência grave, se for identificar, até é um exercício que força a gente também a pensar. Espera lá, eu tenho esse equipamento serve para quê? Sabe? Coincidiu, é essa situação, então é para esse equipamento, qual é a agenda desse equipamento? Tá? Talvez é algo que possa vir ajudar. Pensa um pouquinho nisso daqui. Tem os prós e os contras. Né? Eu, sinceramente, acho mais prós. Talvez o contra seria: os senhores não vão ter tanta disponibilidade de horário. Né? Mas eu acho que isso aí é com o tempo. Né? Eu acho que a gente pode tentar, e é mão dupla. Os senhores mostrando para o policial que está na ponta mesmo, forçando ele a identificar, forçando ele a perguntar. A gente sabe que o preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco é fundamental para a gente identificar o risco naquele momento. Então, a gente tem incentivado muito o policial a falar assim: policial, tanto é que o judiciário, a gente falou, judiciário, exija, por favor, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco na conclusão dos inquéritos, na apreciação de uma medida protetiva de urgência, na hora da lavratura de um flagrante, até mesmo no registro do BO, para a gente ver o caso, é a fotografia real do risco em relação àquela mulher. E fora isso, então, assim, já é um momento que a gente está tentando mostrar para o policial. Ele tem que conversar e identificar. E o segundo momento quais os equipamentos que o município tem e que está aqui disponibilizado o horário. E aí a gente consegue até verificar: pera lá, não houve nenhum encaminhamento pela polícia? Tem alguma coisa, né? Será que está precisando voltar aqui para uma capacitação? Nós já passamos com o projeto Integrar por aqui, mas talvez seja o caso.
Só que enquanto não tiver esses retornos, fica também difícil do lado de cá a gente também buscar essas melhorias. Por isso que vale a pena, né? Dar um feedback bem de lado, assim, não é nenhuma cobrança, que não, olha, a polícia não fez encaminhamento, mandou, fiz, mas o agendamento funciona. E aqui o projeto Integrar, que é o que eu estava falando agora, porque o projeto Integrar, ele veio assim de uma forma muito... já falei. Tá, o projeto Integrar, ele veio, é muito interessante, que é uma capacitação para o policial. Por isso que eu falei assim, se os senhores tiverem formas de falar assim, polícia, preenche. E aí os senhores não têm o controle, não mandou, a agenda voltou em branco, mas o nosso atendimento veio e teve BO. Em algum canto, não teve. Sugerem, vamos fazer uma capacitação de novo? Vamos falar para que serve esse equipamento? Vamos sensibilizar esses policiais? Ajuda, né? É uma forma de a gente estar nos aproximando. Em relação ao protocolo, e aqui são as políticas de primeira infância, porque nessa questão das políticas da primeira infância, que reforça mais uma vez a importância da polícia civil, quando identificada a situação de violência, situação de vulnerabilidade de uma família na delegacia, que ela imediatamente faça encaminhamento para a rede. Agora, falar em rede acaba sendo abstrato quando eu estou só com policiais. Por quê? Porque se eles não conhecem, se eles não sabem quais são os equipamentos, qual é a finalidade daquele equipamento, fica difícil. Né? Por isso que esses encontros são fundamentais. Explicar qual é a atuação de cada um dos serviços, dos equipamentos que existem disponíveis no município. Tá? Porque sem eles não sabem, fica vago, fica abstrato. Eu encaminho para a rede ONU, o que é a rede? E compõe. E é difícil falar de modo amplo para o Estado, porque cada município tem as suas peculiaridades. E é natural de ser. Né? Até porque as peculiaridades, muitas vezes, elas vão de encontro ao quê? As necessidades veiculadas, identificadas na população, na comunidade local. Tá? Qual é a necessidade? E aí a gente vem, depois, vários projetos. Tem um projeto relacionado a mulheres em situação de cárcere. Então, por exemplo, pelo marco legal, a gente tem no auto de prisão em flagrante informações relacionadas aos filhos. Quantos filhos aquela pessoa em situação de cárcere tem? Tem filhos menores, na primeira infância, menor de 6 anos? Tem filhos com deficiência? Aquela pessoa em situação de cárcere, presa, ela é responsável pelo cuidado de alguém, de uma dessas pessoas? Em sendo, como é que fica essa pessoa com a prisão? O cárcere em si já é uma situação de vulnerabilidade enorme. Pensa deixar essa família desamparada. Então, assim, imediatamente, a rede, por isso que assim, esse projeto permite ou busca viabilizar de pronto a comunicação da delegacia para o equipamento social, local. Para quê? Olha, essa família tem que ser incluída nos benefícios, incluída na rede, incluída nos equipamentos. E aí, pelo CRAS, né, verificar quais são as necessidades, quais benefícios que eventualmente ela tem direito. Já está? Ela já está amparada? Já tem uma ficha em relação a ela? Ela já está cadastrada? Ou não? Precisa iniciar algo. Mas é incluí-la nessa rede. Verificar. Isso, os senhores podem falar assim, mas não tem nada a ver com polícia. Tem tudo a ver com polícia. Se eu consigo evitar que aquela família fique numa situação de vulnerabilidade, exposta a N situações, com certeza, eu vou ter um número muito menor de atendimento na delegacia. É impressionante o caso que eu vejo assim, de crianças, eu falo que é uma lista do terror. Quando eu pego assim, listas do CAPS, que encaminha para a gente, tive acesso a uma, assim, até foi conversando com um profissional, era uma não é pedagoga, não, esqueci agora. Era uma fono, e ela estava com uma lista precisando de um apoio. Eu falei assim, olha, eu fui levantar, apareceu assim, lista do terror. Aquela criança, que já estava adulta com ela, chegou para ela adulta, já passava N vezes na delegacia. Se em algum momento a gente conseguisse romper com aquele ciclo, romper com a eventual situação de vulnerabilidade dela, incluí-la numa rede, incluí-la em algum sistema de proteção, não sei se é família natural, se é família substituta, incluí-la nos serviços, talvez ela não tivesse passado tantas vezes nas nossas mãos. E não é só na mão da polícia, tá? Quando eu digo nas nossas mãos, porque teve encaminhamento judiciário, ela teve ofícios, na verdade, teve vários ofícios. Agora, adianta só os ofícios? Tão impessoal, tão frio? Quem é que teve algum retorno? Eu falo assim, eu já encaminhei vários. Quantos retornos eu tive? Tá? Então, a proposta de ter um sistema integrado de garantia, um sistema de garantia de direitos integrado, que eu falei para a Paulinha, que era algo que a gente poderia muito implementar, porque, por enquanto, os pilotos estão lá em São Paulo. Mas nada impede que a gente também venha para o interior. Tá? Mas a proposta é porque hoje a gente está integrado com o judiciário.
IPE e SAGE. Mas abrir abas para os serviços e equipamentos dos municípios. Por exemplo, notificação de violência da saúde, que já existe para o Conselho Tutelar, desde 90, pelo artigo 3 do ECA. Como que essa notificação acontece? Como que a gente faz para retirar essa notificação ou encaminhar, ou fazer com que essa notificação aconteça por nós e siga? Eu já preciso ir embora. Está aqui olhando, já cruzou a mão, já tenho que ir. Como que a gente faz para conseguir fazer com que essa notificação circule por meio de um sistema eletrônico? Isso é o que o próprio ECA, o próprio sistema, a lei do depoimento social, fala assim, a gente tem que ter a referência e a contrarreferência. Não é para cobrar, mas é para verificar, o equipamento precisa aprimorar? Precisa ser aprimorado? Isso daí é algo natural. Hoje a gente está em 2022, com alta tecnologia. Como é que aqui tem algum sistema integrado de comunicação? Não acredito que não. Da saúde para o Conselho Tutelar, do Conselho Tutelar para a polícia, da polícia para o judiciário. A única via é a polícia para o judiciário. Tem? Então, e-mail não. Aí a contra-referência, esse e-mail teve um retorno. Né? O que a gente não tem pelo sistema é todos os agentes da rede podem ter esse acesso, podem verificar. Aí eu consigo saber o que deu causa, o que a minha informação. Eu, 3 horas da manhã, quando eu identifiquei uma família em situação de violência, o que isso impactou? O que isso resolveu? O que desencadeou? E aí eu vou dando mais legitimidade para todos nós. Eu sei que eu consegui fazer uma diferença na vida de uma família que ajudou. E não fazer, olha, eu registrei 3 horas da manhã, mas eu não sei nem quem viu depois ou o que vai ser. Então, isso acaba exigindo uma responsabilidade maior da nossa parte também em relação àquele registro, seja às 3, às 2 horas da manhã, às 5 horas, seja lá quando for. Por quê? Porque, posteriormente, eu sei que aquele meu registro vai desencadear várias ações. Porque daí não fica só em você, né? Exatamente. Quem pega a conta primeiro e abraça todo o BO e é quem fica cobrando. Isso. E isso é muito complicado. Exato. Né? E a gente consegue até colocar prazos. 30 dias para sair um relatório psicossocial. Não sei. Mas essa é a discussão que vale a pena sentar em rede. Eu estou falando, o sistema já existe. Isso já é possível. Tá bonito. Então, vamos conversar a respeito disso aí. Tá bom? Depois aqui fala sobre o sistema. E é só essa foto aqui. Essa foto demonstra assim, aqui estamos num auditório. Já nem falo assim, auditório já não é a maneira que eu gosto mais de conversar. É em rede, é sentar e conversar. E eu gosto muito dessa foto, não foi aqui. Essa foto foi lá da Interquatro em Tupã. Mas demonstra assim, um policial militar, que é o capitão lá da área, a colega, a delegada de polícia, a assistente social, a conselheira tutelar, a agente de saúde. Todo mundo. É uma hora que tem que sentar. Chega uma hora que tem que todo mundo sentar naquela localidade, naquele bairro, conversar. Como eu posso aprimorar? Como eu posso ajudar? Como eu me disponho a isso? E é isso que nós tentamos, todas nós aqui, eu tenho certeza. Né, do que se não sobrecarrega. É muito ruim, sobrecarrega, parece que eu estou sozinha. Não dá. Ninguém está sozinho. Nenhum de nós estamos só. Né? Então, assim, essa foto, para mim, traduz muito. Eu até falei para colegas, porque o capitão falou assim, olha, eu vou levar essa foto de vocês sentados, porque isso representa. E se os senhores verificarem as consequências dessa foto, é maravilhosa. É um fluxo, esse fluxo não deu certo, vamos fazer outro fluxo, outras ações que envolveram toda a comunidade. Esse ano já teve outras, e mais, mas tudo começa assim, sentando numa mesa simples, mas todo mundo reunido com o mesmo propósito. E é isso que nós todos aqui estamos, com absoluta certeza. Tá? Me coloco à disposição. Peço mais uma vez, Fernando, obrigada por ceder o horário. Desculpa, Paulinha, e a gente só tem aqui a agradecer. Tá? Obrigada.